1980. Crianças brincando na calçada, casas simples com varandas, postes antigos e fios de telefone cruzando o céu. Atmosfera calorosa e nostálgica. Fim de tarde. As crianças passavam horas brincando ao ar livre, inventavam jogos, exploravam a natureza, construíam cabanas de madeira no quintal. Quando alguém queria conversar, batia palma no portão ou deixava um bilhete na porta. Hoje, olhando para trás, muitos sentem saudade daquele tempo. A ausência de celulares significava presença verdadeira. As horas não eram interrompidas por notificações, eram preenchidas por histórias contadas à beira do fogo. Passeios de bicicleta sem destino e uma sensação de liberdade difícil de encontrar nas telas brilhantes de hoje.